Dirigir à noite sempre foi o meu jeito de colocar os pensamentos em ordem. Um momento só meu, com a estrada, a música e a escuridão. Mas naquela sexta-feira algo estava diferente. O caminho, que eu conhecia de cor, parecia mais longo, quase infinito. A chuva fina batia no para-brisa, transformando as luzes dos postes em borrões coloridos no asfalto molhado. No painel, o GPS estava travado, teimoso. 3 minutos até o destino. Já fazia 20, 30, talvez 40 minutos que eu vi aquela mesma mensagem. Olhei para o relógio do carro, 2h13 da manhã. O rádio, que antes tocava uma playlist qualquer, agora só emitia um chiado estático, um ruído branco que preenchia o silêncio do carro e da noite. Foi então que aconteceu o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Um estalo seco, metálico, e as luzes do painel piscaram freneticamente, mergulhando o interior do carro numa escuridão momentânea. Quando voltaram, meus olhos foram atraídos para algo na beira da estrada. Um brilho estranho refletido pelos meus faróis. Conforme me aproximei, a forma se tornou mais clara. Era um corpo caído de bruços, a poucos metros do acostamento. O coração martelou no meu peito. Pisei no freio, o carro deslizou um pouco na pista úmida. O que eu faço? Paro, ligo para a polícia. O medo, gelado e paralisante, tomou conta de mim. Eu não queria me envolver. Não queria ver. Sem pensar direito, pisei fundo no acelerador, deixando a imagem macabra para trás, no espelho retrovisor. Tentei me convencer de que não era real, que era só o sono, a estrada, qualquer coisa. Mas 5 minutos depois, o mesmo brilho, o mesmo corpo, o mesmo casaco escuro, a mesma poça d'água refletindo a luz vermelha da minha lanterna traseira. Estava ali de novo, como se eu nunca tivesse saído do lugar. A lógica me dizia que era impossível. Eu estava em uma rodovia, indo para frente. Não havia como ver a mesma coisa 2 vezes, a menos que não fosse a mesma coisa. Decidi que precisava de uma prova. Dei meia volta, o carro cantando pneus no asfalto. Anotei mentalmente um marcador de quilometragem na beira da estrada. Era o quilômetro 88. Respirei fundo e acelerei de novo, passando pelo ponto exato onde o corpo deveria estar. E lá estava ele, exatamente no quilômetro 88. Mesma posição, mesmo ângulo, uma cópia carbono do que eu tinha visto antes. Foi quando o rádio chiou mais alto, o ruído se transformando, se moldando em algo que parecia uma voz, fraca, distorcida, quase um sussurro perdido na estática. Você já passou por aqui? Antes, girei o botão do volume com a mão trêmula, desligando o aparelho, mas não adiantou. A voz continuou, agora mais clara, saindo diretamente dos alto-falantes do carro, mesmo com o rádio completamente mudo. Não tenta sair. Um arrepio percorreu minha espinha, eriçando cada pelo do meu corpo. O velocímetro começou a oscilar sozinho, o ponteiro dançando para cima e para baixo, mesmo eu mantendo uma velocidade constante. A cada vez que eu desviava o olhar para a janela, a paisagem era a mesma. Árvores escuras, a chuva fina, a estrada, que parecia se dobrar sobre si mesma, um loop infinito do qual eu não conseguia escapar. De repente, o display do rádio acendeu de novo, por conta própria. A estática deu lugar a uma transmissão, e o que eu ouvi fez meu sangue gelar nas veias. Era a minha voz, a minha própria voz, saindo dos alto-falantes, narrando o que estava acontecendo em tempo real. Motorista na BR-27. Luzes do painel piscando sem parar. Ele acabou de ver o corpo. Pela terceira vez, como isso era possível,
Era uma gravação? Uma alucinação? Tentei desesperadamente tomar o controle. Puxei a chave da ignição. Nada. O motor continuou rugindo. Tentei pisar no freio, mas o carro parecia ter vontade própria. Acelerando o velocímetro, subindo para 100, 110, 120 km por hora. E lá na frente, iluminado pelos meus próprios faróis, o corpo, de novo, no meio da pista. Dessa vez, o carro parou sozinho, bruscamente. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer ruído. Com o coração na boca, abri a porta. Precisava sair, precisava entender, mas assim que coloquei o pé para fora, eu o vi, vindo na minha direção, caminhando lentamente pela estrada escura. Uma figura usava o mesmo casaco, os mesmos sapatos que eu. O rosto estava coberto pela sombra, mas eu sabia, eu sentia. Era eu. Aquela figura era eu mesmo, vindo ao meu encontro. O pânico tomou conta. Corri de volta para o carro, bati a porta e engatei a ré. Pisei fundo, tentando fugir daquela visão impossível. Mas quando olhei pelo retrovisor, o que vi destruiu a última centelha de esperança que eu tinha. Atrás de mim não havia estrada de onde eu vim. Havia apenas a mesma estrada escura e infinita que estava à minha frente, se estendendo para sempre. Eu estava preso. Não havia para onde ir. Nesse momento, o rádio explodiu em um som de estática ensurdecedor. E por cima do ruído, uma última mensagem, clara como cristal, mas com um tom fúnebre. Se você está ouvindo isso, já é tarde demais. A estrada nunca teve uma saída. Desisti. Não havia mais o que fazer. Apontei os faróis para a frente e segui o único caminho que existia. A estrada fez uma curva suave à frente. E ali, no meio do asfalto, eu vi um carro. O meu carro parado, com os faróis ligados. E dentro dele, eu me vi sentado no banco do motorista, com os olhos bem abertos, vidrados, encarando o vazio da noite sem fim. Acordei com um solavanco, a cabeça apoiada no volante. A chuva ainda batia suavemente no vidro. O motor do carro estava ligado. Olhei para o painel. O GPS ainda mostrava a mesma mensagem de sempre. 3 minutos até o destino. Mas agora eu sei a verdade. Não existe destino. Não existe chegada. Só existe a estrada. E eu ainda estou nela.